Um cachorro bloqueia o caminho e não deixa passar a ambulância. Quando as pessoas descobriram por que ele fez isso, todos ficaram em choque. O que aconteceu depois se tornou notícia na televisão e marcou a história de uma pequena cidade e todos os seus habitantes. Em outra notícia agitada, em um pequeno povoado chamado Santa Susana, uma ambulância voava pelas ruas desesperada para salvar a vida de uma pessoa. Mas, de repente, tiveram que parar. Um cachorro enorme bloqueava o caminho. Esse cachorro tinha o pelo todo bagunçado, mas estava determinado a ficar ali. Latia alto, olhando fixamente para a ambulância. Os paramédicos tentaram passar, mas o cachorro não se movia de jeito nenhum. Enquanto isso, as pessoas da cidade saíam de suas casas para ver o que estava acontecendo. Era como se todo mundo estivesse curioso para descobrir o motivo desse impasse tão estranho. Imagine estar em sua casa assistindo televisão com sua família e, de repente, ver uma ambulância parada no meio da rua por um cachorro que se recusa a se mover. Parece estranho imaginar isso, não é? No entanto, foi isso que aconteceu nas ruas de Santa Susana, e esse cachorrinho, com esse gesto, conseguiu mobilizar toda a cidade. Esse confronto entre a ambulância e o cachorro se tornou o grande mistério da noite em Santa Susana. Dentro da ambulância, os paramédicos estavam preocupados. Eles tinham um paciente chamado Sr. Martins, que estava muito, muito doente. Ele tinha queimaduras nos braços e no rosto, e seu coração batia de uma maneira muito estranha. A cada segundo que passava, ele precisava de mais e mais ajuda. As pessoas que estavam assistindo começaram a assobiar e tentar convencer o cachorro a se afastar do caminho. Alguns até ofereciam comida deliciosa para ver se ele se movia. Mas o cachorro era teimoso e não se movia de jeito nenhum. Enquanto isso, os residentes da cidade estavam todos curiosos observando a cena. As crianças seguravam as mãos de seus pais e todos estavam preocupados com o Sr. Martins. Era como se uma grande nuvem de nervosismo pairasse sobre a tranquila rua de Santa Susana. Mas então, de repente, apareceu uma jovem veterinária chamada Isabela. Ela era muito corajosa e sabia exatamente o que fazer. Com passos calmos e seguros, ela se aproximou do cachorro, olhando nos olhos com bondade e respeito. Ela não tinha medo, e isso fez com que o cachorro confiasse nela. A multidão prendeu a respiração enquanto observava a jovem veterinária. Com movimentos suaves, ela se aproximou do cachorro, que era grande e imponente. "Olá, amigo", disse suavemente sua voz, transmitindo calma. Estendendo a mão lentamente, Isabela permitiu que o cachorro a cheirasse e sentisse sua presença. Ele se acalmou, parou de latir e, então, curioso, se aproximou dela, balançando timidamente o rabo. Apesar de sua aparência áspera, Isabela viu uma centelha de inteligência e talvez até mesmo angústia nos olhos do animal. "Você está tentando nos dizer algo, não está?", sussurrou. Ao seu redor, a tensão começou a diminuir. O cachorro cheirou a mão de Isabela e, por um breve momento, tocou sua palma com o nariz, como se estivesse pedindo gentilmente. Com uma persuasão gentil, Isabela levou o cachorro para o lado da calçada, abrindo o caminho para a ambulância. Os paramédicos não perderam tempo. Assim que a estrada ficou livre, a ambulância acelerou, suas luzes piscando e as sirenes soando. A multidão soltou um suspiro coletivo de alívio, seguindo o veículo com os olhos até que desapareceu na esquina. Isabela voltou sua atenção para o cachorro, que agora estava sentado tranquilamente ao seu lado. Enquanto as pessoas retornavam para suas casas completamente surpresas pelo que acabará de acontecer, Isabela começou a se preocupar com o cachorro. Ela imaginou que o animal não tinha dono e mostrava sinais de não ter se alimentado bem ultimamente, por isso decidiu levá-lo para casa e depois encontrar um lugar adequado. No entanto, essa decisão de Isabela, baseada na responsabilidade profissional e na empatia pelo animal, a levaria a uma situação totalmente incrível, com segredos que deixariam qualquer um surpreso. Depois de alguns dias, Isabela se sentiu cada vez mais curiosa sobre o cachorro, a quem carinhosamente apelidou de Castelo. Em vez de levá-lo a um lugar para que pudesse encontrar um novo lar, acabou se tornando seu inseparável amigo, sempre a acompanhando na clínica veterinária e esperando pacientemente enquanto ela trabalhava. Com o tempo, Isabela notou algo especial no comportamento de Castelo.
Ele não parecia um cachorro comum, certo? Todas as manhãs, Isabela saía para passear com Castelo antes de ir ao trabalho. Eles seguiam um caminho pela cidade e Isabela notou algo estranho. Castelo parecia ter um destino em mente. Ele parava em alguns lugares e olhava ao redor como se estivesse procurando algo ou alguém em um sábado de manhã. Sem pressa, Isabela decidiu deixar que Castelo a guiasse sem interrupções. Passearam por ruas conhecidas e Castelo não diminuiu o ritmo até chegar às periferias da cidade. Ali, em um lugar afastado, Castelo parou de repente e começou a cavar freneticamente. Perto de um velho e abandonado galpão. Ele encontrou um velho e desgastado boné e então se sentou com ele na boca. Movendo a cauda lentamente, Isabela se surpreendeu ao ver o boné, que tinha o símbolo dos bombeiros de Santa Susana. Foi uma descoberta estranha que deixou Isabela ainda mais intrigada sobre Castelo. O que você está tentando nos dizer? Isabela estava ansiosa para descobrir os segredos que cercavam seu novo amigo peludo, Castelo. A forma como Castelo se agarrou ao boné fez com que Isabela pensasse que ele tinha uma relação especial com seu dono. Ela começou a perceber que havia uma história por trás daquele cachorro. Castelo não era apenas um cachorro de rua comum. Ele tinha um vínculo com alguém da comunidade. Isabela estava decidida a descobrir quem era essa pessoa. Mas encontrar o boné dos bombeiros foi apenas o começo. A cada dia, Castelo levava Isabela a lugares diferentes, como se estivesse seguindo pistas. Eles exploravam cantos da cidade juntos. No início, Isabela achava que tudo era um pouco caótico, mas logo percebeu que Castelo estava sentindo algo específico em cada lugar. Ele sentiu o cheiro de uma fogueira apagada no parque. Isabela notava tudo, tentando entender o que estava acontecendo. Um dia, em uma manhã nevoenta, Castelo a levou ao quartel de bombeiros local. Isabela ficou surpresa ao ver que todos ali o conheciam. Um dos bombeiros se aproximou e perguntou: "Onde você o encontrou?" Isabela explicou como conheceu Castelo, mas não conhecia Fernando. Então veio uma surpresa. O verdadeiro nome de Castelo era Zeus, e Fernando, um bombeiro, era seu dono desde que ele era pequeno. Zeus era como um membro da equipe de bombeiros. Ele era um cachorro muito especial, capaz de detectar incêndios ou encontrar substâncias que aceleravam o fogo. Então Isabela perguntou: "Onde está Fernando e por que seu cachorro está solto por aí?" Sua pergunta fez com que todos parassem para pensar. Descobriram que Fernando havia desaparecido há vários dias, o que preocupou todos os bombeiros. Pediram a Isabela que cuidasse do cachorro Castelo durante alguns dias enquanto tentavam encontrar Fernando. Quando Isabela se virou para procurar Castelo, viu que ele estava olhando uma foto na parede. Era de um bombeiro com um sorriso gentil. Isabela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O mistério em torno de Castelo estava se tornando mais profundo. Agora não se tratava apenas dele, mas também do bombeiro chamado Fernando. Mas o que teria acontecido com eles? Onde estaria o dono de Castelo? Isabela observava Castelo com mais atenção. Agora ela percebeu que suas ações não eram aleatórias. Ele estava indo a lugares especiais que tinham algum significado para ele. O que isso poderia significar? A resposta estava esperando para ser encontrada, e Isabela estava decidida a descobri-la. Castelo estava determinado a encontrar seu dono Fernando, que havia desaparecido. Antes de continuar com essa fascinante história, curta o vídeo e se inscreva no canal se assim como eu, você ama os animais e suas emocionantes histórias. Continuando a história, Isabela, a veterinária da cidade, era uma especialista em resolver mistérios animais. Mas esse caso era especial. Era como se ela estivesse embarcando em uma grande aventura cheia de enigmas emocionantes. Isabela começou a perguntar a todos sobre Fernando, mostrando sua foto. Descobriu que ele era muito querido na cidade, conhecido por ser corajoso, gentil e divertido. Mas algumas pessoas notaram que ele estava agindo de maneira estranha ultimamente, como se estivesse preocupado com algo. Isabela logo percebeu que Castelo não estava apenas sendo leal a Fernando, ele estava desesperado para encontrá-lo. Os lugares onde Castelo parava e cheirava todos os dias poderiam ser pistas sobre onde Fernando poderia estar ou o que ele estava fazendo antes de desaparecer.
À medida que mais e mais pessoas se informavam sobre o desaparecimento de Fernando e o esforço de Castelo para encontrá-lo, toda a cidade se envolvia na busca. Castelo conquistou o coração de todos na cidade, assim como Isabela, que estava determinada a desvendar esse emocionante mistério. O que começou como uma simples busca se transformou em uma aventura que uniu toda a comunidade. Os residentes se agruparam para procurar Fernando, seguindo os lugares onde Castelo havia estado com Isabela. Distribuíram folhetos com a foto de Fernando e organizaram reuniões na cidade. Os bombeiros locais estavam preocupados com o desaparecimento de um colega, liderando as buscas junto com a polícia. Os cafés e lojas se tornaram centros de operações para os voluntários. Pessoas que nem sempre se falavam estavam trabalhando juntas agora para encontrar Fernando. Todos em Santa Susana estavam unidos por essa causa. Isabela estava na linha de frente, com Castelo sempre ao seu lado. Isabela fez uma descoberta interessante que complicou ainda mais o mistério. Descobriu que Fernando estava investigando uma série de incêndios misteriosos na cidade. Embora não tivessem causado grandes danos, Fernando estava preocupado. Ele achava que poderia haver algo mais por trás deles. O comportamento de Castelo e os lugares para onde ele levava Isabela de repente adquiriram uma nova importância. Esses lugares não eram apenas importantes para Fernando e Castelo, mas também eram onde os incêndios ocorreram. A insistência de Castelo em visitar esses lugares indicava que Fernando havia levado seu fiel companheiro. Durante suas investigações, Isabela percebeu que Fernando poderia ter descoberto algo importante antes de desaparecer. Era mais uma tarde agitada em Santa Susana. Todos ainda estavam muito preocupados com o desaparecimento do bombeiro Fernando. As pessoas já não o viam simplesmente como alguém desaparecido, mas suspeitavam que ele tinha algo a ver com os incêndios misteriosos que ocorriam na cidade. Toda a situação mantinha as pessoas tensas. Será que Fernando havia descoberto algo sobre os incêndios? Alguém havia machucado Fernando para ocultar algum segredo sombrio? O que realmente havia acontecido com Fernando? Essas eram as perguntas que rondavam a mente dos residentes. Como pode desaparecer simplesmente um rapaz gentil que ajudava a todos na cidade? Era um mistério que se apoderava do coração de cada cidadão daquele povo. Isabela, a veterinária, também estava inquieta. A cada dia que passava, sentia que o mistério se tornava mais profundo. Descobrir que Fernando estava investigando esses incêndios antes de desaparecer apenas aumentava a apreensão. Essa história se tornará uma missão de vida para Isabela, que estava determinada a encontrar o dono de Castelo. Ela podia ver nos olhos dele a desesperança e o anseio por alguém que conhecia. Um dia, durante seus passeios solitários, Castelo, o fiel companheiro de Fernando, levou Isabela a um armazém abandonado nos arredores da cidade. O lugar estava escuro e assustador, cheio de mistério. Castelo entrou sem medo, seguido de perto por Isabela. Dentro do armazém, encontraram Fernando. Ele estava ferido, mas vivo. Castelo correu até ele como se soubesse que precisava ajudar seu amigo. Foi um momento de alívio para todos, mas também de muitas perguntas sem resposta. O que havia acontecido com Fernando e o que isso significava para a cidade de Santa Susana? A jornada ainda estava longe de terminar. Fernando estava fraco, mas conseguiu contar sua história. Ele estava investigando os incêndios criminosos e suspeitava que o armazém guardava segredos importantes. Infelizmente, foi emboscado e deixado ferido lá dentro. Castelo, o cachorro de Fernando, foi essencial para encontrá-lo. Mas a história mal havia começado. Fernando revelou a Isabela que Castelo não era um cachorro comum. Ele estava treinado para detectar aceleradores de incêndio, o que o levou ao armazém naquele dia. O cheiro que Castelo sentiu na ambulância era o mesmo que detectou num homem levado ao hospital. Era o próprio incendiário. Ele se queimou enquanto preparava outro incêndio. Castelo sabia que não podia deixá-lo escapar. As palavras de Fernando eram sábias e surpreendentes. A bombeira que havia sobrevivido àqueles dias havia revelado algo incrível. O homem que todos acreditavam ser outra vítima de um acidente era, na verdade, o causador do incêndio que havia ferido muitas pessoas inocentes. E se Fernando não tivesse sobrevivido? Quantas vítimas mais aquele homem teria feito?
Isabela se perguntava, sabendo que precisava agir para trazer justiça e segurança a Santa Susana. Isabela ficou atônita. As ações de Castelo foram incríveis. Ele fez tudo o que pôde para proteger a cidade. Era como se tivesse um superpoder especial que o guiava. E tudo isso por causa do profundo amor que sentia por seu dono. Essa história é emocionante por muitos motivos. Talvez o principal seja o fato de que Castelo permaneceu fiel ao seu treinamento e ao seu dono, mesmo quando a maioria das pessoas nem sabia que Fernando havia desaparecido. Às vezes, as pessoas olham para quem ama os animais e não compreendem nosso amor por um animal. Como pode uma pessoa passar tanto tempo brincando ou passeando com um cachorro? Comprar brinquedos para um animal que só precisa de comida e água? Talvez sejam críticas comuns de pessoas que não entendem o quão forte pode ser o vínculo de uma pessoa com um animal. Veja, os colegas de trabalho e amigos de Fernando não perceberam sua ausência ou não prestaram a devida atenção a isso. No entanto, Castelo permaneceu fiel ao seu dono e foi responsável por salvar sua vida. Quantos de nós não sentimos em nosso dia a dia mais apoio e compreensão de nossas mascotes do que das pessoas que nos cercam, não é verdade? Eles não julgam, não nos machucam, não nos criticam e estão sempre ao nosso lado. A verdade é que os cães são animais fantásticos que podem ser nossos melhores amigos. Depois de toda essa situação, Isabela entendia melhor o comportamento de Castelo e sua busca por Fernando. Ele não era apenas um cachorro comum, mas um verdadeiro herói. Atuou com coragem para manter a cidade segura. Isabela chamou a polícia e os bombeiros e pediu uma ambulância para Fernando. A polícia foi rápida e prendeu o incendiário no hospital. Todos em Santa Susana ficaram em choque. Quem teria imaginado que o Sr. Martins, tão conhecido por todos, poderia ser um incendiário? A história de Castelo, o cachorro-herói, correu por todo o país. Na televisão, nos jornais, todos queriam falar sobre ele. Isabela e Fernando deram entrevistas e todos prestaram homenagem a Castelo durante semanas. Finalmente, o prefeito de Santa Susana organizou uma cerimônia especial para homenagear Castelo. Ele recebeu uma medalha de bravura e até foi nomeado cidadão honorário da cidade. Foi uma festa emocionante para celebrar o cachorro que salvou o dia. A moral dessa história é que a coragem e a lealdade podem vir de lugares inesperados. Castelo, o cachorro, demonstrou que até os animais podem ser verdadeiros heróis quando estão decididos a proteger aqueles que amam. Além disso, a história nos lembra da importância de trabalharmos juntos como comunidade para enfrentar desafios e resolver problemas, demonstrando que quando as pessoas se unem, podem alcançar grandes coisas. O que você acha dessa história? Deixe um comentário compartilhando sua opinião sobre essa fascinante história de Castelo, Isabela e Fernando, porque sua opinião é importante para nossa comunidade. Não se esqueça de curtir o vídeo, ativar as notificações e se inscrever no canal.